Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou a Proendara e essa semana nós vamos estar juntinhos para compartilhar o nosso Apacentai Kids. O tema de hoje é Ladrões na Cruz. Essa história está relatada no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 33 até o 43. Conta a história de Jesus quando estava sendo crucificado. Ele estava sofrendo muito, sentindo muitas dores, mas ele não estava sozinho. A Bíblia diz que tinha dois ladrões juntos com ele. Um estava à sua direita, outro à sua esquerda, e Jesus estava no meio. Mas o destino de cada um deles foi muito diferente. Porque um dos ladrões creu no Senhor e o outro não. Um recebeu salvação e o outro condenação. Um recebeu perdão e o outro não. Um recebeu o céu e o outro o inferno. E a pergunta que eu faço para vocês, pessoal: de que lado você está? Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. Não importa o que a gente fez, não importa os nossos pecados. Ele quer nos receber no braço dele, nos dar perdão e nos levar para morar junto dele no paraíso. Assim como aconteceu com aquele homem que creu que Jesus era um Senhor. E vocês, crianças? De que lado vocês estão? Que no seu dia a dia você sempre escolha estar do lado do Senhor. Reconhecer que Ele é o seu Deus e que você deve toda a honra, toda a glória a Ele. Amém? Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês sabem o que a gente comemora hoje? Quê? Isso mesmo! É a Páscoa! Mas sabe que eu tô toda confusa porque eu tô escutando que a Páscoa são ovos de chocolate, são coelhos. Será que é isso mesmo? Alguém mais aí tá com essa dúvida? Ai, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguém pra contar essa história pra gente, tá bom? Então fica aí, não sai daí não! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Pois é, eu fiquei sabendo porque a Nina me contou que tem gente que não está sabendo qual o verdadeiro sentido da Páscoa e ela pediu a minha ajuda para explicar para ela e para vocês essa história tão linda que está na palavra de Deus. Vocês querem ouvir? Então vamos lá! Vocês estão vendo esse ovo? Todo mundo gosta de chocolate, né? Eu sei que vocês iam querer ganhar hoje um ovo desse tamanho. Eu também ia querer. Só que esse ovo é diferente. Ele vai nos contar a verdadeira história da Páscoa. Vamos ver o que tem aqui dentro? Olha esse ovo! Vamos lá! Quanta coisa tem aqui! Vamos começar então. Certa vez, chegando perto da festa da Páscoa, e vocês sabem o que era Páscoa? O que eles comemoravam no tempo de Jesus a Páscoa? Era o seguinte: eles se reuniam nessa época para comemorar quando eles foram libertos lá do Egito, quando eles foram escravos lá. E um dia Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo lá do Egito. E eles puderam ser livres a partir daquela data. Então todos os anos os judeus se reuniam para comemorar esse dia, comemorar a liberdade que eles tiveram do Egito. Quando estava chegando essa data, lá no tempo de Jesus, para comemorar a Páscoa, Jesus entrou então pela cidade montado num jumentinho. Enquanto ele entrava pela cidade, as pessoas paravam e gritavam, segurando ramos nas mãos e gritando assim: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. As pessoas estavam ali louvando Jesus. Ele então entrou pela cidade e se reuniu com seus discípulos, com seus amigos, para comemorar. Lá ele pegou o pão
e o vinho e repartiu entre eles e disse: esse pão representa o meu corpo que estará padecendo, sofrendo lá naquela cruz. E este vinho representa o meu sangue que vai ser derramado lá na cruz. Eles então juntos comeram e beberam do pão e do vinho. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele estava ali, disposto a fazer a vontade de Deus. Enquanto isso, Judas, um de seus amigos, um dos discípulos de Jesus, saiu e foi trair Jesus. Ele foi entregar Jesus para aquelas pessoas que queriam fazer mal para ele. E ele recebeu 30 moedas de prata. Assim que eles terminaram de comer, Jesus, que estava um pouco triste, um pouco aflito no seu coração, porque sabia o que ia acontecer, ele resolveu fazer a melhor coisa. Ele saiu e foi orar, ter um tempo de falar com o Pai. Enquanto Jesus estava orando, chegaram os soldados, aqueles que tinham sido informados por Judas, o amigo de Jesus, onde Jesus estaria. Esses soldados chegaram e prenderam Jesus. Levaram Jesus preso, mas não fizeram só isso não. Eles ficaram procurando, pensando em coisas que Jesus pudesse ter feito para condenar ele à morte, mas não encontraram nada porque Jesus era perfeito. Mesmo assim, eles bateram muito em Jesus, deixaram Jesus muito machucado. Depois de baterem em Jesus, eles riam dele, colocaram um manto vermelho como se ele parecesse um rei, mas também colocaram uma coroa cheia de espinho que deixou a testa de Jesus toda machucada. Depois, eles deram a ele uma cruz muito pesada, que Jesus teve que sair pelas ruas carregando essa cruz tão pesada que ele nem conseguia fazer isso sozinho. Jesus então carregou aquela cruz pela cidade até chegar num monte chamado Gólgota. Lá, eles pegaram pregos muito grandes e colocaram Jesus pregado naquela cruz. Imagina quanta dor Jesus sofreu. Ele ficou lá um bom tempo, até que as suas forças físicas não tinham mais, e ele acabou morrendo. Os soldados pegaram um dado e lançaram sorte para ver quem ia ficar com as roupas de Jesus. Imagina isso, gente! E aí, depois disso, para ter certeza de que Jesus havia morrido, um soldado pegou uma lança muito afiada e enfiou do lado de Jesus para ver se ele tinha morrido mesmo. Imagina isso, crianças? Bom, Jesus tinha morrido. Então, eles pegaram o corpo de Jesus, algumas pessoas, seus amigos, sabe? Pegaram o corpo de Jesus e enrolaram o corpo de Jesus num lençol para guardar o corpo de Jesus, porque era assim que se fazia naquela época. Depois que eles colocaram Jesus enrolado naquele lençol, levaram ele até um lugar que tinha uma pedra muito grande e colocaram ele naquele lugar com uma pedra bem grande fechando a porta, que ninguém podia entrar e nem sair de lá. Mas, passado 3 dias, as amigas de Jesus foram lá para ver como tudo estava. Quando elas perceberam, a porta estava aberta. Aquela grande pedra tinha saído do lugar. Quando elas entraram para ver, elas viram que só tinha os lençóis. Jesus não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Jesus voltou a viver, porque é assim que ele havia prometido. Olha, crianças, esta é a verdadeira história da Páscoa. Jesus morreu naquela cruz, mas ele voltou a viver para que a gente tivesse salvação, para que a gente pudesse ter agora Jesus no nosso coração e a salvação para podermos morar no céu com ele para sempre. Ovo de Páscoa, chocolate, tudo isso é muito gostoso, mas não é a verdadeira história da Páscoa.
A verdadeira história da Páscoa é Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Ele voltou a viver e que ele esteja morando no nosso coração para sempre. Vamos agradecer a Jesus por ele ter morrido no nosso lugar. Era nós que merecíamos estar lá naquela cruz. Jesus não tinha pecado algum. Ele foi lá porque nos amou. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Então, nós precisamos agradecer a Jesus por ter morrido na cruz no nosso lugar e pedir perdão a cada dia por tudo aquilo que fazemos que ele não gosta, tudo que é pecado. E o que é pecado? Pecado é aquilo que não está agradando o coração de Deus. Agora, vamos juntos orar, tá bom? Então, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor, por ter morrido naquela cruz, no meu lugar. Perdoa todos os meus pecados, porque eu quero estar contigo para sempre. Amém. Deus abençoe, crianças. Será que a Nina agora entendeu o que é a Páscoa? Eu acho que eu vou perguntar para ela. Vocês querem saber? Espera só um pouquinho. Agora eu entendi o que é a Páscoa. Ufa, ainda bem que não tem nada a ver com ovos de Páscoa e coelhinho, e sim com Jesus, aquele que morreu por mim e por você. Eu espero que todos vocês tenham entendido o verdadeiro significado da Páscoa. Um beijo e até a próxima!